Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre o uso de vírgula. Para que nós possamos usar adequadamente a vírgula, é preciso que saibamos que na língua portuguesa existe uma ordem dos termos da oração, a que nós chamamos de ordem direta ou ordem lógica. Qual é a ordem direta dos termos da oração em português? O primeiro termo de uma oração é sempre o sujeito. Depois do sujeito, o verbo. Depois do verbo, os complementos do verbo, que variam de acordo com a predicação, ou seja, objeto direto, se o verbo for transitivo direto, objeto indireto, se o verbo for transitivo indireto, ou predicativo do sujeito, se o verbo for de ligação. E por último, vem os adjuntos adverbiais. Portanto, sempre que a oração se encontra nesta sequência, nós dizemos tratar-se de sequência lógica, ou sequência direta, ordem direta. Portanto, sujeito, verbo, os complementos do verbo, os complementos variam de acordo com a transitividade dos verbos, e por último, adjunto adverbial. Esses complementos podem ser objeto direto, caso o verbo seja transitivo direto, objeto indireto, se o verbo for transitivo indireto, predicativo do sujeito, que não é propriamente um complemento verbal, mas ocupa a posição de complemento verbal quando o verbo é de ligação. E por último, o adjunto adverbial. Sempre que a oração se encontra nessa sequência, nós dizemos tratar-se de ordem direta ou sequência lógica. O sujeito sempre ocupa a casa 1, em ordem direta. O verbo ocupa a posição 2, os complementos do verbo ocupam a posição 3 e o adjunto adverbial ocupa a posição 4. A regra geral de pontuação diz assim: sempre que uma oração se encontrar em ordem direta, em rigorosa ordem direta, não comportará vírgula. Portanto, se a oração estiver nesta sequência, sujeito, verbo, complementos e adjunto adverbial, não haverá vírgula, por mais extensa que seja. Aí entra o primeiro problema. Em geral, as pessoas tendem a usar a vírgula quando a oração é muito longa, porque há necessidade de pausa para a respiração. Vírgula é pausa sim, mas não necessariamente pausa para a respiração. É uma pausa gramatical, uma pausa sintática. Se a oração estiver com seus termos em rigorosa ordem direta, não comportará vírgula, ainda que seja uma oração quilométrica. Então, sempre que a oração estiver em ordem direta, qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complementos, adjunto adverbial, não comportará vírgula. Em outras palavras, não cabe vírgula na sequência 1, 2, 3, 4. Você não pode usar vírgula para separar o termo 1, sujeito, do termo 2, verbo, do termo 3, complemento, do termo 4, adjunto adverbial, se dispostos em rigorosa ordem direta. Por exemplo, se eu disser assim: os alunos prestaram homenagem aos professores, no dia 15 de outubro. Vamos então analisar esta frase. Os alunos prestaram homenagem aos professores no dia 15 de outubro. O sujeito desta oração é os alunos. O verbo prestar, neste contexto, reclama dois complementos, por isso é transitivo direto e indireto. Quem presta algo a alguém, reclama dois objetos. Prestaram o quê? Homenagem, objeto direto. Prestaram a quem? Aos professores. Aos professores é o complemento indireto, objeto indireto. Como você sabe qual dos dois é o objeto indireto? É o que está preposicionado. Veja que aos é combinação da preposição a com artigo os. Portanto, aí está a preposição objeto indireto. Mas quando que se deu isso? Quando? Qual o momento? No dia 15 de outubro é o adjunto adverbial de tempo. É um termo que exprime uma circunstância para o verbo, uma circunstância de tempo para o verbo. Quando que os alunos prestaram homenagem aos professores no dia 15 de outubro? No dia 15 de outubro, adjunto adverbial de tempo. Pois bem, aqui nós temos o sujeito ocupando a posição 1, o verbo ocupando a posição 2, o objeto direto ocupando a posição 3A, o objeto indireto ocupando a posição 3B e o adjunto adverbial ocupando a posição 4. Então nós temos aqui uma oração em rigorosa ordem direta. Observem, o sujeito,
posição 1, o verbo, posição 2, o complemento direto, posição 3A, o complemento indireto, posição 3B, e o adjunto adverbial, posição 4. Portanto, é inadmissível usar vírgula aqui. Por quê? Eu não posso usar vírgula para separar o sujeito do verbo, o verbo dos seus complementos, os complementos do adjunto adverbial, quando dispostos em rigorosa ordem direta, ou seja, na sequência 1, 2, 3, 4. Então não cabe vírgula. Ainda que essa oração seja quilométrica. Por exemplo, nós podemos espichar esta oração, transformá-la em uma oração longa. Se dissermos, por exemplo, todos os alunos daquele estabelecimento de ensino médio de Brasília prestaram homenagem aos professores de 15 de outubro. Não cabe vírgula, porque a oração tem todos os alunos daquele estabelecimento de ensino médio de Brasília é o sujeito. Você não pode separar o sujeito do predicado por vírgula. Veja que é uma tendência nós querermos usar vírgula, né? Todos os alunos daquele estabelecimento de ensino médio de Brasília, vírgula, porque houve necessidade de parar para respirar. Mas não se admite, porque a oração está em rigorosa ordem direta. Sujeito, verbo, complementos, adjuntos adverbiais. Então fica esta regra definitiva, fixa. É inadmissível o uso de vírgula para separar os termos da oração em rigorosa ordem direta, na sequência 1, 2, 3, 4. O que é isso? Sequência 1, sujeito, 2, verbo, 3, complemento, 4, adjunto adverbial. Sujeito, verbos, complementos, adjunto adverbial. Inadmissível isso de vírgula. Está claro isso? Mas há algo além. Vamos agora a uma observação. Ainda que estejam dispostos em ordem inversa, se você não mexer com o adjunto adverbial, também não haverá vírgula. Portanto, até aqui, até aos professores, você pode embaralhar os termos do jeito que você quiser, que não haverá vírgula. Se você começar a oração pelo objeto direto, homenagem os alunos prestaram aos professores, não cabe vírgula. Comecemos pelo objeto indireto, aos professores os alunos homenagem prestaram no dia 15 de outubro, não cabe vírgula. Ou seja, se não mexer com o adjunto adverbial, ainda que você embaralhe todos os outros termos, não haverá vírgula. Portanto, é inadmissível o uso de vírgula entre sujeito, verbo, complementos e adjuntos adverbiais em ordem direta ou em ordem inversa, desde que você não mexa com o adjunto adverbial. Deixe-me explicar melhor isso. Então, observe, consoante nós vimos, não cabe vírgula na sequência 1, 2, 3, 4, certo? Mas também não cabe vírgula na sequência 1, 3, 2, 4, na sequência 2, 1, 3, 4, na sequência 2, 3, 1, 4, na sequência 3, 1, 2, 4 ou na sequência 3, 2, 1, 4. Qualquer que seja a sequência, se você não mexer com o termo 4, quem é o termo 4? O adjunto adverbial. Se você não mexer com o adjunto adverbial, não haverá vírgula. Vamos recapitular aquela frase. Se nós a iniciarmos pelo objeto indireto, aos professores, agora vamos colocar o sujeito, os alunos, agora vamos colocar o verbo, prestaram, agora vamos colocar o objeto direto, homenagem, e vamos manter o adjunto adverbial em ordem direta, no dia 15 de outubro. Veja que nós promovemos uma mudança drástica na sequência dos termos, mas essa mudança não envolveu o adjunto adverbial. Portanto, não cabe vírgula. Observe que nós temos a seguinte sequência. Aos professores, o termo 3B, os alunos, o termo 1, prestaram, o termo 2, o verbo, homenagem, objeto direto, o termo 3A, e no dia 15 de outubro, o termo 4. Veja que nós mudamos radicalmente a ordem, 3B, 1, 2, 3A, 4, mas não mexemos com o termo 4, portanto, não cabe vírgula. Veja que é um caso em que a pessoa fica se coçando para colocar uma vírgula aqui, ó. Aos professores, vírgula. Inadmissível. Por quê? Não se separa por vírgula o objeto do sujeito, o sujeito do verbo, o verbo do objeto. Em outras palavras, sujeito, verbo e complementos não podem ir isolados por vírgula. Quando então é que haverá vírgula? Quando nós mexermos com o termo 4. Se nós anteciparmos o termo 4, vírgula. Se o intercalarmos entre vírgulas.
Então, se nós mudarmos a posição do termo 4, se construirmos a frase na sequência 4, 1, 2, 3, o termo 4 antecipado, vírgula. Se nós intercalarmos o termo 4, intercalando-o, por exemplo, entre o 1 e o 2, o adjunto adverbial, entre o sujeito e o verbo, obrigatoriamente entre vírgulas. Então vai ficar 1, 4, 2, 3. Se nós intercalarmos o adjunto adverbial entre o verbo e o objeto, por exemplo, se nós usarmos a sequência 1, 2, 4, 3. Então, se nós usarmos a sequência 4, 1, 2, 3, adjunto adverbial antecipado, vírgula, se intercalarmos o adjunto adverbial, seja entre o sujeito e o verbo, seja entre o verbo e o complemento, ou entre vírgulas, obrigatoriamente entre vírgulas. Então vai ficar a sequência 1, 4, 2, 3. 1, 2, 4, 3. Então, sempre que anteciparmos o adjunto adverbial, vírgula, se nós o intercalarmos entre vírgulas. Então, exemplifiquemos. Vamos começar a oração pelo adjunto adverbial. Obrigatoriamente, vírgula. Então, vai ficar assim. No dia 15 de outubro, vírgula, os alunos prestaram homenagem aos professores. Observem que neste contexto nós temos a sequência, o termo 4, iniciando a oração, depois o termo 1, 2, 3. Então, como a oração se inicia pelo termo 4, a vírgula é de rigor. No dia 15 de outubro, vírgula, os alunos prestaram homenagem aos professores. Se intercalarmos o adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo, vírgula, por exemplo, os alunos, vírgula, no dia 15 de outubro, vírgula, no dia 15 de outubro, vírgula, prestaram homenagem aos professores. Vejam que neste contexto, o adjunto adverbial aparece encaixado entre o sujeito e o verbo, obrigatoriamente entre vírgulas, ou seja, aparece intercalado, intrometido entre o termo 1, o sujeito, e o termo 2, o verbo. O termo 4 aparece intercalado, a intercalação ocorre entre vírgulas. Se intercalarmos o adjunto adverbial entre o verbo e o objeto, por exemplo, vai ficar assim. Os alunos prestaram, vírgula, no dia 15 de outubro, vírgula, homenagem aos professores. Veja que o adjunto adverbial aparece, neste caso, intercalado entre o verbo, né, o prestaram, e o objeto direto, homenagem. A sequência que nós temos aqui é 1, 2, 4, 3. O termo 4 intercalado fica obrigatoriamente entre vírgulas. Mas há uma ressalva. Se esse adjunto adverbial for de pequeno corpo, de pequena extensão, nesse caso a vírgula não será de rigor, será opcional. O que se considera adjunto adverbial de pequeno corpo, de pequena extensão? Adjunto adverbial de pequena extensão, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, é aquele que é formado por até duas palavras. Se o adjunto adverbial for formado por até duas palavras, será considerado de pequeno corpo, de pequena extensão. Aí a vírgula não será de rigor. Por exemplo, se em vez de escrevermos no dia 15 de outubro, se usarmos ontem. Ontem os alunos prestaram homenagem aos professores. Nesse caso, a vírgula não é de rigor. A vírgula pode ser empregada, mas não é obrigatória. Então, se eu uso a vírgula, eu enfatizo o adjunto adverbial, mas posso não usar. A vírgula não é de rigor. Então, observe, adjunto adverbial, quer antecipado, quer intercalado, vírgulas. Se antecipado, vírgula. Se intercalado, entre vírgulas. A intercalação pode ser entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o objeto. Porém, se o adjunto adverbial for pequeno, de pequeno corpo, ou seja, formado por até duas palavras, a vírgula não será de rigor. Você pode usá-la ou não. Quer enfatizar o adjunto adverbial, usa a vírgula. Não quer enfatizar, tira a vírgula.
Em síntese, com a vírgula, você está cogitando da circunstância, está colocando em evidência a circunstância. Sem a vírgula, você está cogitando da ação, colocando em evidência a ação. Então, ontem, vírgula, os alunos prestaram homenagem. Ou ontem, os alunos prestaram homenagem. A vírgula é opcional, caso o adjunto adverbial esteja antecipado ou intercalado e seja de pequeno corpo. Deixe-me dar só mais um exemplo aqui para ficar bem caracterizado isso. Observem esta frase que eu vou formular aqui no quadro. Atentem nesta frase. Se eu disser assim, ó, Chico Buarque torce apaixonadamente pelo Fluminense. Chico Buarque torce apaixonadamente pelo Fluminense. Observe que neste contexto nós temos o sujeito Chico Buarque, é o sujeito da oração. O verbo torcer é um verbo transitivo indireto. Quem torce, torce por algo, por alguém. Pelo Fluminense, objeto indireto. Mas de que modo, de que maneira que Chico Buarque torce pelo Fluminense? Apaixonadamente. Adjunto adverbial de modo. Observem que nós temos a seguinte sequência aqui. O sujeito ocupando a posição 1, sujeito ocupando a posição 1 aqui, né? O verbo ocupando a posição 2, o adjunto adverbial ocupando a posição 4 e o objeto indireto a posição 3. Observem que o adjunto adverbial se intercala entre o verbo e o objeto indireto. Adjunto adverbial intercalado. Mas é formado de uma só palavra, de pequeno corpo, de pequena extensão. Então você pode usar as vírgulas, mas elas não são de rigor. Agora um detalhe, se você usar uma, tem de usar a outra. Eu vou colocá-las entre parênteses para indicar que você pode usá-las ou não. Chico Buarque torce, vírgula, apaixonadamente, vírgula, pelo Fluminense. Ou retira as duas vírgulas. Chico Buarque torce apaixonadamente pelo Fluminense. As vírgulas não são de rigor, porque, conquanto o adjunto adverbial esteja intercalado, é de pequeno corpo, de pequena extensão, formado por uma só palavra. Isso é válido para palavras como ainda, também. Por exemplo, o diretor, vírgula, ainda, vírgula, tentou argumentar. Ou direto, o diretor ainda tentou argumentar. Fica a seu critério. Está certo isso? Adjunto adverbial. Quer antecipado, quer intercalado, vírgulas. Se for de pequeno corpo, vírgula opcional. Essa é a nossa primeira regra para o uso de vírgula. Separar adjunto adverbial, quer antecipado, quer intercalado.